Agora sim. Agora vocês estão me ouvindo? Agora? Vamos lá? Então, hoje é o terceiro dia da nossa maratona. Vamos começar mais uma live pra gente falar sobre recursos da psicologia para ajudar a gente a ter uma vida com mais equilíbrio, com mais leveza. Quero dar super boas-vindas para vocês. Eu tô aqui pronta já, daqui a pouco tem confraternização da clínica. E antes, vim aqui com o maior prazer, com a maior alegria, compartilhar essas informações aqui com vocês, tá bom? Então, enquanto o Instagram vai avisando aí o pessoal, e o pessoal vai entrando aqui para participar com a gente, vamos lembrar um pouquinho da nossa trajetória até agora? Então, hoje é o nosso terceiro dia e a gente está falando, esses 3 primeiros dias, eles são sobre uma missão relacionada às emoções. Então, são 3 dias que a gente focou nas emoções para entender, para decifrar aquilo que a gente sente e o que essa emoção está tentando dizer para mim, o que ela está comunicando para mim. No primeiro dia da nossa maratona, a gente viu então a importância da gente olhar para as nossas emoções e tentar entender da onde que ela veio, qual que foi a situação que gerou ela na minha vida e o que ela está tentando me comunicar, qual que é a mensagem que ela está tentando passar. Ontem a gente viu que as emoções, elas não são nossas inimigas, que as emoções, elas têm essa função de comunicar as coisas que são importantes pra gente e que por isso a gente precisa aceitar as emoções do jeito que elas são. Sem a gente se julgar, sem a gente se criticar por estar sentindo essa emoção e também sem a gente julgar a emoção, né? Então, às vezes a gente acha que tá sentindo errado ou que a gente não deveria sentir aquilo, né? Então, quando a gente tem uma emoção, por exemplo, eu tô incomodada aqui com essa luz. Eu acho que ela tá muito branca na minha cara. E quando a gente entende o que essa emoção tá querendo dizer pra gente, a gente consegue fazer alguma coisa pra lidar com ela. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, eu reconheci a minha emoção, eu tô observando, eu consigo já identificar que emoção que é essa que eu tô sentindo, que situações que trazem essa emoção pra mim. E eu já entendi que eu preciso aceitar essa emoção, que eu preciso deixar essa emoção existir sem me julgar, sem brigar comigo, sem me criticar porque ela tá aqui. E aí, o que eu faço, né? E como que eu lido com tudo isso? E é sobre isso que a gente vai falar na live de hoje, tá? O último dia da nossa missão aí em relação às emoções. E aí, quero reforçar o compromisso que eu tenho com vocês e que eu quero de vocês também. Então, eu aqui me comprometo a entregar o melhor durante as lives, a me dedicar totalmente aqui para vocês. Então, mandem dúvidas, perguntas, pode mandar lá nas caixinhas, pode mandar no direct, que eu tô aqui para atender vocês. E eu quero de vocês o compromisso de prestar atenção nas lives e principalmente de colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo. Porque sem a prática não tem como mudar nada, não tem nem como a gente perceber se aquilo que eu tô falando para você aqui é real ou não, se faz sentido ou não na sua vida, tá certo? Combinado? Então, gente, vocês se comprometem comigo? Né? Eu mostro aqui o passo a passo para vocês e eu preciso que vocês coloquem isso em prática na vida de vocês. Eu preciso que vocês testem, experimentem, às vezes até para voltar aqui e falar para mim, Anne, não dá certo, né? Pode ser também, vai que eu tô falando só besteira aqui. Então, eu preciso que vocês coloquem isso em prática para vocês experimentarem isso na vida de vocês, tá? Olha que legal. A Jaque tá comprometida aqui, disse que vai colocar em prática, que tá se comprometendo a aplicar. E é isso que eu espero de vocês. Então, para ajudar vocês, tem o guia da maratona. Quem ainda não recebeu, manda aqui 2025 que vai chegar na caixinha de vocês. Ou sempre tá no link lá nos meus stories para vocês baixarem também. É bem legal porque ele tem um passo a passo do que a gente está conversando nas lives. E tem também os desafios de cada dia, né? Cada missão tem um desafio para vocês realizarem. E lá tem as perguntinhas, tem o passo a passo para vocês anotarem
que é super importante também, que ajuda a gente nesse processo de aplicar e de aprender mais, tá bom? Então, agora eu vou quero saber de vocês um pouquinho assim, ó, né? Já comentei que hoje a gente vai falar sobre o que a gente faz, então, né? Com essa emoção que a gente sente, como que a gente lida com ela depois. Então, eu quero que você pense assim num cenário. Vou dizer pra vocês um cenário que acontece comigo. E aí eu quero que vocês me falem se já aconteceu com vocês também ou não. Ou se é alguma coisa que só acontece aqui na minha casa. Então, assim, ó, dias normais. Você acordou atrasada, eu acordei atrasada. Derramei o café. Queimei o ovo. Alguém me mandou uma mensagem me cobrando de uma coisa que eu esqueci de fazer, que não deu tempo de eu fazer. E aí meu marido chega, faz uma pergunta assim, respira do meu lado e eu desconto tudo nele. E aí a gente explode. Já aconteceu com você alguma coisa assim? Já aconteceu com você isso ou alguma coisa parecida? Eu vi que tem alguns casais aqui que estão ao vivo na live, né? Ó o perigo. Você fala, o outro tá ali pra te cutucar, né? Então imagina se ao invés de explodir, ao invés de você ter essa reação que é automática, tá? Eu não quero que você também se julgue, se culpe, porque você reagiu sob uma situação de estresse. Quero que você entenda, em primeiro lugar, que essa é uma reação normal. Todos nós fazemos isso, né? Um exemplo eu dei de algo que acontece aqui, só que é uma situação que todos nós vivemos. Todos nós temos reações que são automáticas das nossas emoções. Às vezes, são reações que a gente se arrepende, são reações que a gente não gostaria de ter, né? De vez em quando acontece, né, Jaque? E ó, a carinha, né? A gente fica até com vergonha depois do que aconteceu. Porque não é uma coisa que traz prazer pra gente, não é uma coisa que tem significado pra gente, não é uma coisa que a gente gostaria de estar fazendo. Então, o que a gente pode fazer pra gente sair desses comportamentos automáticos, tá? É isso que a gente vai falar hoje. Então, ó, se isso já aconteceu com você, eu quero que você para tudo que você tá fazendo agora e eu quero que você preste bastante atenção nisso que eu vou te dizer, porque isso aqui pode transformar completamente a sua vida e a maneira como você reage nessas situações que são mais desafiadoras para você, tá? Sentir uma emoção não significa que ela tem que decidir as coisas por você, tá? Eu vou até repetir. Sentir uma emoção não significa que ela tem que decidir as coisas por você. Você tem o poder de escolher o que fazer com essa emoção. E o poder de escolher o que você vai fazer depois de sentir essa emoção. Tá? Então, as emoções, elas são como mensagens que a gente recebe do nosso corpo. E elas vão trazer essas informações pra gente. Então, as nossas emoções, elas não são o problema que a gente tem na nossa vida. O problema tá em agir sem pensar. O problema tá em reagir a essas emoções, a agir no impulso por conta das coisas que a gente sente. Então, quando a gente entende a mensagem, a gente consegue escolher o que a gente vai fazer depois com a emoção e com a situação. E a gente não age no impulso do momento, no impulso, não só reage à emoção. A gente tem o poder de escolher. E é isso que eu quero que você aprenda na live de hoje. E eu quero que você observe na sua vida. Eu quero que você aplique para observar isso, tá? É como se fosse um semáforo. Quando tá vermelho, ele tá dizendo para você: ei, para! Presta atenção. Tem coisa importante acontecendo. Agora fala pra mim, o que acontece se tá a luz vermelha lá, tá o sinal vermelho, e você segue a rua, e você ignora,
Ou você fala assim, nada a ver, né? Olha, reagi à emoção, ó, percebi que meu dente tá sujo do batom, né? Então, o que acontece se você perceber que a luz tá lá ligada e você fala, ai, nada a ver, né? Imagina, nem precisa, né? Ou esse semáforo não devia estar aqui. O que acontece, gente? E é um desafio mesmo, né? Igual a Rafa escreveu aqui, é um desafio a gente olhar para isso e a gente olhar para nossa emoção, ao invés da gente sair correndo dela, ou ao invés da gente tentar esconder ela ou ignorar ela. Então, é esse semáforo que dá esse alerta para você, chama você para entender essa mensagem. E aí, quando você entende essa mensagem, você pode avançar no verde. Só que aí com muito mais clareza, com muito mais segurança, tá? Então, assim, ó, vou dar um passo a passo do que a gente pode fazer agora. E eu quero que você olhe esse passo a passo com bastante compaixão. Porque a gente ainda tem mais 6 dias de live. E aquilo, 6 dias de maratona, né? E as coisas que a gente vai aprender nos próximos dias, elas vão ajudar a gente a dar esses passos iniciais também. Então, o que eu peço de vocês agora é que vocês observem, tá? Observem as emoções. Observe a situação e observe a mensagem que essa emoção está trazendo para você, ok? Então, ó, depois da gente conseguir notar essa emoção, identificar que, opa, tem um sinal vermelho me chamando para prestar atenção. Depois de entender, de aceitar essa emoção e de entender, eu quero convidar vocês a fazer 2 movimentos, tá? E esses 2 movimentos, eles vão ser, não é só o 1 e o 2, é o primeiro e o segundo. Dá pra entender quando eu falo assim, né? Então, o primeiro movimento que eu quero que você faça, né, porque é o que vem primeiro, você não pode inverter a ordem, tá? Porque a gente costuma inverter a ordem e isso dá muito problema na nossa vida, tá? Primeiro, você precisa cuidar da emoção. Vou repetir. Primeiro, você precisa cuidar da sua emoção, cuidar dessa emoção que aparece. Pensa na emoção como se fosse um visitante. Mas um visitante inesperado. Uma pessoa assim que apareceu na sua casa sem você estar preparada. Sem ela anunciar, porque ela é automática, ela simplesmente aparece. Primeiro, o que você faz? Primeira coisa, você fala, ah, querido, vai embora. Não fala. Então, primeiro, você precisa acolher esse visitante, tá? Abre a porta da sua casa. Respira fundo. Reconhece aquilo que você está sentindo. E se te ajudar, e se você conseguir, coloca nome, tá? Nessa sensação que você está tendo. Coloca um nome nisso que você está sentindo. É como se você dissesse, eu sei que você está aqui, a ansiedade. O que você está querendo me dizer? Tem uma cliente que ela gosta muito de chamar a ansiedade, a tristeza, para tomar café com ela. Aí ela costuma dizer assim, oi, ansiedade, você tá aqui de novo? Quer entrar tomar um café? Então, quando você reconhece, dá essa pausa e chama, dá um oi para essa emoção, isso ajuda você a mudar a intensidade dessa emoção. Tem algumas pesquisas que mostram que o simples fato da gente dizer o nome da emoção ajuda a gente a regular aquilo que a gente está sentindo. Então, esse é o primeiro passo que eu quero convidar você a fazer, tá? Então, primeiro, cuida da sua emoção, recebe essa sua emoção. Segundo passo, eu quero que você lide com a situação. Uma vez que você já processou a emoção, você pode daí se concentrar na situação. Então, primeiro você recebe, depois você resolve o problema, tá?
Então, o que significa isso? Pode significar você tomar uma decisão, você comunicar alguma coisa, você fazer um pedido, ou até simplesmente deixar alguma coisa pra lá, tipo, ai, deixa pra lá, não vou tocar nesse assunto. Pode ser isso também, tá? Só que, ó, presta muito atenção. Isso você só faz depois de ter cuidado da sua emoção, tá? Dá pra entender quando eu falo assim? Tá? Então, primeiro cuida da sua emoção. Recebe ela, dá um nome pra ela. Depois você lida com a situação, tá? Então, vou dar um exemplo pra vocês, né? Imagina que o seu parceiro aí, o seu marido, não ajudou você com as tarefas de casa. Só imagina, tá, gente? Só imagina. Em vez de você reagir no impulso, de você ver lá a louça lavada, quer dizer, a louça sem lavar quando você chegou na cozinha, em vez de já sair falando e reagir com aquela emoção que você está sentindo, eu quero que você reconheça a emoção, tá? Então, olha para você. Se você conseguir, coloca uma palavra nisso, né? Você pode dizer, por exemplo, eu tô frustrada porque eu me sinto sobrecarregada, né? Fala de você nessa situação. E depois que você reconhecer essa emoção, você vai ver o poder que isso tem, de você colocar um nome naquilo que você está sentindo. E depois, só depois que você sentir que você realmente cuidou da sua emoção, aí você vai lidar com a situação, tá? Aí você pode conversar com o seu parceiro de uma forma mais clara, objetiva, explicando o que você precisa, explicando por que aquilo é importante para você, tá? Então, esse processo vai transformar até, assim, essa situação de descontrole numa oportunidade de vocês crescerem no relacionamento de vocês, tá bom? Então, uma estratégia que a gente costuma usar nessas situações de resolver o problema, de lidar com a situação, é a estratégia de solução de problemas. E aqui a gente faz um processo que é mais ou menos o seguinte. Para você lidar com a situação, uma sugestão que eu faço para você, pega uma folha de papel e lista o maior número de possibilidades que você pode imaginar para resolver aquela situação. E nesse primeiro momento, você faz até sem filtro, assim, sabe? Você só vai lá e coloca, escreve. Pode ser as coisas mais inusitadas, tipo assim, então eu só vou usar louça descartável, eu vou, sei lá, só lembrei da louça descartável aqui agora. Daí eu vou só comprar comida congelada, come no pote que a comida vem, não sei, né? Você faz esse processo e depois você escolhe uma para você começar a aplicar, tá? Essa é uma sugestão, uma possibilidade de uma ferramenta que pode ajudar você a começar a resolver esse problema, tá bom? Vocês conseguem perceber se tem alguma emoção que traz mais dificuldade para vocês lidarem com a situação? Se tem alguma situação que se conecta mais com, às vezes, uma reação mais impulsiva ou com situações que são mais difíceis de vocês lidarem? Comenta aqui comigo, manda aqui no chat pra gente falar um pouquinho sobre elas, né? Porque, ó, durante essa missão, eu tô pedindo para vocês todos os dias anotarem a emoção mais forte que você sentiu, qual que foi a situação que trouxe essa emoção para você e qual que é a mensagem que você consegue entender que essa emoção tá te trazendo. E olha que poderoso isso. Hoje é o terceiro dia que vocês precisam fazer esse desafio. E quando vocês finalizarem o exercício de hoje, eu quero que vocês olhem e eu quero que vocês tentem identificar se existe alguma semelhança entre as emoções ou alguma semelhança entre as situações. Porque isso aqui é quase como se fosse assim um processo de diagnóstico, sabe assim, de você estar vendo esse mapa da sua vida. Pode ser que você tenha colocado nos 3 dias a mesma emoção. Ou pode até ser que as emoções foram diferentes, mas a situação que gerou essas emoções difíceis pode ter sido a mesma, ou pode ter sido muito parecida.
Então isso é o sinal de que você precisa lidar com essa situação ou lidar com essa emoção. E o desafio que eu tenho para vocês hoje, né, a sugestão de hoje é que vocês apliquem esses 2 passos. Primeiro, recebe essa emoção, lida com essa emoção, acolhe ela e depois observa o que você pode fazer para solucionar esse problema, para lidar com essa emoção, com essa situação. Desculpa, falei errado. Então, primeiro você lida com a emoção e depois você lida com a situação, para que aquela situação não se repita, para que aquela situação não volte a gerar aquela emoção difícil em você, tá? Faz sentido, gente, quando eu falo assim? Vocês conseguem entender como que vocês poderiam aplicar isso na vida de vocês? Porque é muito importante, eu trago essas dicas práticas para vocês e é muito importante que vocês consigam aplicar. É importante que vocês consigam entender situações, né? Trazer na memória situações que vocês possam usar essas estratégias. Legal, Jaque, que bom que faz sentido, né? Espero que você consiga colocar em prática e ver esses ciclos, essas repetições, esses padrões e entender um pouco mais, né? Porque esse processo, essas estratégias que eu tô trazendo para vocês, é para ajudar vocês a fazer exatamente aqui como a Jaqueline falou, que ela tá pensando nessas situações. Então, é para vocês pensarem nessas situações, coisas que provavelmente na nossa correria, no nosso dia a dia, a gente nem presta atenção, nem se toca do porquê que a gente agiu daquele jeito. E aí eu quero que vocês, olhando isso, prestando atenção nessas situações, que isso ajude vocês a agir com mais clareza, com mais leveza nessas situações, quando elas voltarem a acontecer. Ou quando vocês voltarem a sentir essas emoções que vocês sentem e que hoje são tão difíceis para vocês lidarem com elas, tá? E ó, anota aquilo que você está observando, anota essas reflexões que vocês estão fazendo. Pega lá o caderno que eu estou disponibilizando para vocês, o guia de apoio. Se você ainda não tem, manda 2025 aqui para você receber na sua caixinha. Ou pega lá nos meus stories que eu tô colocando para vocês. Lá tem os pontos para vocês anotarem. Ou anota num papel, num caderno, num diário. Porque anotar essas ideias ajuda a gente a fortalecer esse aprendizado. A gente a gravar essas coisas que a gente está aprendendo, tá? Então, de novo, ó, quero reforçar aqui o compromisso de vocês aplicarem isso na vida de vocês. E lembrar que amanhã a gente já começa uma nova missão. A gente vai ter 3 dias de lives que vão ser dedicados para a gente falar sobre o autocuidado. E o que isso tem a ver com o equilíbrio emocional. Né? A gente que está tão voltada, tão muito mais disposta para cuidar do outro, para abrir mão às vezes de tudo que é importante para a gente, para cuidar da casa, dos filhos, do marido, do trabalho. A gente vai falar um pouquinho sobre o autocuidado e como que a gente pode cultivar ele mesmo nessa nossa rotina maluca que a gente tem, que eu sei que não sou só eu que tenho, né? Que todo mundo que tá aqui, que quer aprender um pouco mais sobre isso, compartilha um pouquinho disso comigo também. Tá certo? Bom, ficamos por aqui hoje. Nossa live também foi mais curtinha. Espero que vocês consigam aproveitar. Se tiver dúvida, pergunta, manda pra mim, tá? Manda lá as suas respostas, os desafios. Tem gente me mandando, eu tô adorando ver. E eu quero desafiar você também, vem com a gente, né? Não tem problema. A gente tem ainda mais 6 dias aí de maratona e os próximos 3 dias vão ser a nossa missão do autocuidado. Espero vocês, um grande beijo. Bom restinho de quinta-feira, pessoal. Até mais pra vocês. Tchau, tchau.